A paz do Senhor, Shalom Adonai para todos, né? Dando continuidade na aula de pneumatologia, né? Nós sabemos que teologia é estudo ou tratado. Nós estamos fechando a quarta aula, né? Resumidamente, né? Nós temos aqui nosso livro físico. Primeira matéria, teologia. Tel é Deus, logia, estudo ou tratado. Cristologia, estudo sobre Cristo, ou tratado sobre Cristo. Pneumatologia, estudo do Espírito Santo, né? Nos fala o pastor Jorge Henrique Novick, pastor e reitor do Instituto Teológico Ágape Cultura Cristã e pastor presidente da Convenção Evangélica Brasileira Ágape, né? Nós somos aqui a convenção do amor incondicional, né? Ágape é o amor incondicional e temos as credenciais dos pastores, missionários, né? Você venha fazer parte da nossa convenção, uma convenção que abraça as pequenas e médias igrejas, também formando um capelão cristão, broche, carteira funcional também de couro, e damos curso teológico, capelania, missiologia, preparamos obreiro para a seara do mestre e ajudamos você a regularizar a sua igreja, o seu ministério, o seu chamado, né? Então nós paramos aqui na quarta aula, né? 20 matérias, forma básico, né? Nós enviaremos para você fazer conosco, né? Esse curso teológico, né? Nós formamos por aí 2 anos, né? 24 meses, nós formamos com 20 meses o básico de teologia, num preço bem acessível. Qualquer coisa, é só entrar em contato conosco. Se inscreva no nosso canal, dá um joinha, compartilhe com o seu amigo, com a sua amiga, né? Com o seu irmão, com a sua irmã, a respeito dos nossos cursos, né? Quem é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo na conversão do pecador, né? É a quarta aula. Pneumatologia, fala comigo, pneuma, espírito. Pneumatologia, estudo do Espírito Santo, doutrina do Espírito Santo, né? Vemos aqui o Espírito Santo na conversão do pecador, né? João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que a gente não pode blasfemar contra o Espírito Santo, né? Ele é uma pessoa, né? Como já foi ensinado nas outras aulas, ele tem intelecto, ele se entristece. Efésios 4:30, não entristecei o Espírito Santo, né? O Espírito Santo convence o homem em 3 coisas: do pecado, porque não crê em mim, João 16:9, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e me vereis mais, João 16:10, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado, né? Porque já o príncipe desse mundo está julgado, né? Outras formas biblicamente de se pensar, né? A forma bíblica de pensar. Do pecado com Cristo crucificado, né? Da justiça, o Cristo glorificado. Do juízo, por Cristo diante do trono branco. 3 dimensões que o Espírito Santo opera na vida do pecador. O Espírito Santo se relaciona com homens, opera nas 3 dimensões distintas, na mente, no sentimento e na vontade. O Espírito Santo, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é autoexistente. Os mesmos atributos que Deus tem, que Jesus tem, o Espírito Santo tem. O Espírito Santo também é criador, como foi falado em outras aulas, tudo aqui tem menção na palavra do Senhor, né? Na palavra, no livro mais lido no mundo inteiro, que é a Bíblia Sagrada, né? Toda aula de teologia, você que vai adquirir seu livro, fazer curso conosco, ela tem base bíblica. Tudo é base bíblica. Porque se a sua posição, você não gosta de teologia, meu irmão, teologia, a palavra teologia já fala, a primeira
matéria, né, da teologia, né? Theo é estudo sobre Deus. Você não gosta de estudar sobre Deus? Por que nós amamos estudar teologia? Porque a noiva, que somos nós, a noiva de Cristo, tem que conhecer o noivo. Nós conhecemos através de estudar. Quando você vai se relacionar com alguém, você tem que conhecer a pessoa, né? Então eu amo a teologia porque eu tenho que conhecer todos os dias o noivo, né? Oséias 6 vai dizer: prossigamos e conhecer o Senhor, uma fonte inesgotável, né? Então, como o Espírito Santo leva o pecador no convencimento, decisão de aproximar-se de Deus. No convencimento, o Espírito Santo convence o homem do pecado, né? João 16, verso 8 e 11. Mostra que tal pecou contra Deus, né? Salmos 5, verso 1 e 4, Lucas 15, 18. Melhor, Salmo 51, verso 4. Na decisão, o Espírito Santo mostra que o pecador, a importância da decisão, né? João 1,12. A palavra de Deus vai dizer que o coração se crê, né? Romanos 10. Mas com a boca faz confissão para a salvação. Não adianta falar que eu creio no Senhor Jesus, mas não confessa. Aquele que me confessar diante do homem, confessarei diante do Pai. Então nós temos que confessar Jesus como o único e suficiente Salvador, né? A palavra de Deus vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Na esfera sentimental, o Espírito Santo procura sensibilizar o pecador acerca. Está espiritualmente procurando decisão para a salvação em várias áreas. Na área da vontade, o Espírito Santo desperta o desejo da decisão por Cristo. João 16, 8 ao 10, por meio da sua vontade, né? Não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor, né? Quem convence o homem é o Espírito Santo, né? Muitas vezes nós falamos: eu tenho um Deus no meu coração. Isso não basta. Deus não quer somente o seu coração, o Espírito Santo não quer somente o seu coração, Jesus não quer somente o seu coração. Ele quer você de corpo, alma e espírito. Aonde vai habitar o Espírito Santo? Não pode habitar o pecado. Não pode jorrar água limpa e água suja. Porque o pecado é igual uma água suja, né? Que marca a vida do homem. Mas Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, ele entra, ele lava. Porque símbolo do Espírito Santo, ele é água, ele é o fogo que arde dentro do meu peito, do teu peito, do meu, do teu coração, dentro do meu, do teu altar. Ele é a forma de pomba, nuvem, vento, azeite, né? Rio. Tem vários símbolos do Espírito Santo, né? O Espírito Santo na vida da igreja. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Ele habita dentro de mim e de você. Você é templo do Espírito Santo. Você é uma igreja, organismo vivo. Ali é um templo, lugar de adoração. No cumprimento da grande comissão, Atos dos Apóstolos, ato conhecido como Ato do Espírito Santo, né? 13:12. O Espírito Santo orientou a igreja, todas as suas investidas missionárias. Ele também separou para a missão Paulo e Barnabé. E nos dons espirituais, 1 Coríntios 12 vai dizer: o Espírito, sempre que o Espírito de letra maiúscula, é Espírito Santo, Espírito de Deus, né? O Espírito Santo continuou agindo na vida da igreja, sobrenaturalmente, nos dons espirituais, falando de presente na igreja, né? Dons espirituais. Através desses ministérios, o Espírito Santo desenvolve a obra ministerial. São Hebreus 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Através dos dons ministeriais, o Espírito Santo para a igreja de Cristo, aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12. O Espírito Santo na igreja, né? O Espírito Santo é algo maravilhoso, né? O Espírito Santo na vida de Cristo. João
capítulo 1, verso 32. E o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, para anunciar e curar o quebrantado de coração. Lucas 14, 18. João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. João capítulo 1, verso 32. A ação do Espírito Santo em relação de Cristo. Lucas capítulo 1, verso 35. Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo envolveu Maria. Maria, ele carregou ali o Verbo, que é Deus, que é o Espírito Santo, que é Jesus, por 9 meses. Carregou o Verbo tanto tempo. Muitas pessoas que tem pessoas que têm visão muito tradicional, que falam que a mulher não pode falar no altar. Se a mulher carregou o Verbo de Deus 9 meses no seu ventre, não pode falar, não pode pregar, a mulher tem que permanecer calada, né? Isso aí é visão de cada pessoa, dentro da palavra, né? Batismo de Cristo, Mateus 3,16. Estava lá o Espírito Santo em forma de pomba. A tentação no deserto, Mateus 4,1. Estava lá o Espírito Santo. Na crucificação estava o Espírito Santo. Na ressurreição de Cristo estava o Espírito Santo. A ascensão de Cristo, Efésios 1,20. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Blasfema contra o Espírito Santo. Né? Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão. Será réu do eterno juízo. Marcos 3,29. A etimologia da palavra blasfêmia. O termo blasfêmia vem do grego, que significa dizer coisas absurdas. Difamação, calúnia, né? Difamação e calúnia. Isso vai caluniar o Espírito Santo. O que é blasfema contra o Espírito Santo? Citamos algumas coisas que são pecados, que Deus não se agrada, mas não é definido como blasfema contra o Espírito Santo. Divulgar, duvidar das profecias na igreja, difundir a palavra de Deus, não crer na línguas estranhas, difundir Deus cura, murmurar das profecias, murmurar dos profetas, falar em língua na carne sem ser Deus, julgar os profetas, não obedecer à voz de Deus. Nenhuma dessas citações são consideradas blasfema contra o Espírito Santo. O que é blasfema? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? No presente contexto, o foco, Mateus 3,29, blasfemar é atribuir, né, o príncipe dos demônios, Satanás, operando milagrosamente. Jesus realiza o poder pelo Espírito Santo. Em outras palavras, atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás, né? Tem muitas pessoas que não crê no Espírito Santo, não crê em Deus, não crê em Jesus. Como um mundo desse aqui tão maravilhoso, com tudo no lugar, tem que ter um criador, né? Tem que ter um arquiteto, uma mente autoexistente, que nós somos a autoexistente, que ele nos criou, o Espírito Santo nos criou, né? Mostraremos, né, ao leitor a responsabilidade da passagem que fala sobre blasfema contra o Espírito Santo, né? Vejamos agora Mateus 12, 24 e 32. Né? A blasfema contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Mateus 12, 31. Qualquer que desça alguma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas se alguém repreendido falar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado, né? Então nós vemos aqui que blasfema contra o Espírito Santo, né? Aqui nós temos também Marcos 3, 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais
obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, né? É um pecado eterno. Muitos manuscritos antigos dizem ainda, há um pecado eterno, ao invés de condenação, castigo eterno, né? Sendo assim, é possível entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo são culpados do pecado eterno. Por esse motivo que Jesus alertou, não contentemos contra o pecado, né? Então nós vimos aqui que blasfema contra o Espírito Santo, né? Blasfemar contra o Espírito Santo, né? Nós temos que ter discernimento do Espírito Santo para tentar julgar alguma coisa e muitos, Deus às vezes cura muitas pessoas titula aquela glória para o diabo. E o diabo, ele imita as coisas de Deus. Ele coloca uma enfermidade na pessoa, aí ele fala que ele curou, para a pessoa ficar ali servindo ele, para mais tarde aquela pessoa perder a salvação e perder a sua alma para ele. A palavra de Deus diz que o diabo, né, Satanás, para ele não tem mais jeito. Agora, para mim, para você, mesmo que você esteja servindo ele, né, a palavra de Deus diz: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O Espírito Santo de Deus, aleluia, ele pode mudar a tua história, né? Não importa o credo religioso, mas importa que você creia nele, que você pegue a palavra do Senhor e faz manuseio, que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você crê nos 66 livros da Bíblia Sagrada, se você crê no Espírito Santo, se você crê em Jesus, se você crê em Deus, meu irmão, e você começar a ler a palavra de Deus, a Bíblia, todo dia, Deus conversando conosco através da sua palavra, Deus entra com salvação e transformação. Se você estiver num lugar errado, numa religião errada, algo que não procede da palavra do Senhor, você vai sair. Eu não vou falar mal da tua religião. Eu vou falar que Jesus cura, salva, liberta e leva o homem e a mulher para morar no céu, né? Mas a palavra de Deus vai dizer: meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então Deus está procurando pessoas que venham amar a estudar a palavra de Deus. Aí eu falo de teologia, estudo sobre Deus, tratado sobre Deus. Então nós temos que amar a teologia. Nós temos que amar os estudos teológicos. Pô, se teologia é estudo sobre Deus, e está tudo resumido dentro dos livros, o qual nós temos a Bíblia Sagrada para nós fazermos manuseios, porque a Bíblia é a bússola do crente, daquele que crê em Jesus Cristo. A bússola é a Bíblia do crente. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, onde nós temos que submeter. A Bíblia Sagrada nos traz salvação. Aqui, ó, fatos que não têm perdão, explicadamente a seguinte maneira: o homem que pecar contra Deus, Jesus intercederá e julgará o Pai, pois Cristo é mediador, intercessor entre os homens, né? Mas se o homem pecar contra o Espírito Santo, intercederá pelo justo e o Filho de Deus. Se o homem pecar contra o Espírito Santo, quem intercederá por ele? Se Jesus intercede pelo Pai, se o Espírito Santo está... Então não tem pecado, não tem perdão para aquele que blasfema contra o Espírito Santo. A razão porque não há perdão, né? A pessoa ou pessoas que pensam que blasfema contra o Espírito Santo. Muitos são os crentes que já chegaram a perguntar: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Para que as pessoas tenham essa dúvida, a resposta é a seguinte: quem blasfema contra o Espírito Santo não fica sentido de arrependimento. Não fica não, meu irmão. Não tem, né? Blasfema contra o Espírito Santo, não se sente a vontade de se arrepender-se. Blasfema contra o Espírito Santo. Quem pratica o pecado não se arrepende que blasfemou. Quem pratica o pecado
que não tem mais o Espírito Santo dentro dele. Quem blasfema contra o Espírito Santo não sente mais nada por Deus. Quem comete pecado não sente mais o arrependimento. Então, eu sou filho do diabo, não adianta, eu não creio em Deus, eu não creio em Espírito Santo, eu não creio em Jesus, eu só creio no diabo, eu sou filho do diabo. A pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo, a pessoa acha que ele é filho do diabo. A palavra de Deus diz mesmo, está bem clara, tem os filhos de Deus e filhos do diabo, né? Mas eu creio, quando a pessoa é filho de Deus, mesmo estando num lugar errado, num credo religioso errado, se ele for filho de Deus, o Espírito Santo vai incomodar ele, ele vai pegar tudo aquelas porcarias que Deus vai mostrar através da Bíblia que não é de Deus, vai jogar fora, e vai se aproximar de Deus, porque a palavra de Deus vai dizer: eu procuro verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que adoramos em espírito e em verdade. Em Juízes, né, vai falar de passagem mencionada sobre Gideão. Foi um juiz, foi um homem o qual Deus mandou ele ir no bosque e destruir um poste ídolo, Baal, que significa Senhor. Sabemos que o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo, né? É o nosso Deus, é o Espírito Santo, né? E a Bíblia Sagrada conta em mais escultura, e Deus manda Gideão ir até naquele bosque e destruir aquela estátua, a imagem que seu pai adorava de Baal. Baal, que significava Senhor, que significa Senhor para algumas pessoas, né? Se Deus é autoexistente, eu sou algo existente, você também, que nós fomos criados em mais semelhança de Deus, como eu vou criar algo para me adorar se eu tenho alguém que me criou para me adorar? Ei, meu irmão, ei, minha irmã, o Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de Deus, façamos um homem a nossa imagem e semelhança, mais de Gênesis. Apocalipse vai dizer que tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz à igreja, que somos eu e você. O Espírito Santo de Deus quer entrar com vitória, até que entrar com libertação na minha e na tua vida, né? A palavra de Deus vai dizer: quem não blasfema contra o Espírito Santo, quem não blasfema contra o Espírito Santo necessita de perdão. Quem não blasfemou fica com medo de haver cometido pecado. Quem não blasfemou concede a pessoa do Espírito Santo, que é Deus. Definição clara: quem não blasfemou contra o Espírito Santo acha que blasfemou só neste fato. Pense que blasfemou, a prova que você não blasfemou contra o Espírito Santo, né? Romanos 8, 1. Porquanto agora nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus, né? Que você possa estar em Cristo Jesus, que Jesus Cristo possa falar no teu coração. Essa fecha a terceira aula de teologia. 20 matérias formam o básico, né, de teologia. Nós sabemos que uma casa precisa ter uma base, senão a casa cai, né? Se colocar sem base, botar laje, vai cair tudo. Então nós sabemos que para alguém ser um médico, ele tem que fazer medicina. Para alguém ser um advogado, ele tem que fazer direito. E para um pastor, o pastor tem que ter pelo menos o básico de teologia. Se ele quiser ter um médio de teologia, nós temos também 30 matérias. Se quiser ser um bacharel, nós temos também bacharel de teologia, mas nós estamos começando agora a aplicar as aulas de básico de teologia. Qualquer coisa, você entra em contato conosco, né? Aquele que vos fala é o servo do Senhor, o pastor Jorge Henrique, né? Estamos aqui para documentar, reconhecer o teu ministério pela convenção e credenciar você para entrar no hospital, presídio, fazer um trabalho de capelania também, né? O pastor já é um capelão, mas não sabe como procede um capelão, né? Todo pastor já é praticamente um capelão. Mas que Deus venha abençoar, você entra em contato conosco. Nós somos uma convenção que ajuda pequenas e médias igrejas dentro de um preço bem acessível. Entre em contato conosco, dê um joinha, se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe todos, pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus, na face da terra. Juntos somos mais fortes.